A sua fatura de energia ela vai aumentar e eu vou te explicar o porquê. Além disso, até o final desse vídeo, a gente vai fazer uma simulação aqui de mais ou menos quanto você vai ter de acréscimo na sua fatura de energia. Trazendo uma experiência pessoal, eu recebi a minha fatura ontem, dia 6 de julho, e eu já senti essa aplicação da bandeira tarifária amarela. Mas aí a pergunta que você pode me fazer é: Gustavo, mas se eu não vou mexer nada no meu consumo de energia, por que a minha fatura ela vai aumentar? Essa resposta ela é um pouquinho mais profunda e a gente vai precisar entender um pouquinho mais sobre o cenário de geração de energia aqui no Brasil para que ela seja totalmente completa e você saia daqui manjando das categorias das bandeiras e também sobre a geração de energia aqui no Brasil. Falando de matriz elétrica, o Brasil ele tem uma grande dependência hoje da geração hídrica. Então, se a gente olhar aqui a matriz elétrica brasileira, a gente percebe que 48,3% da nossa geração ela provém de energia hídrica. Ela é uma energia muito barata para ser produzida e no passado a gente teve umas construções de usinas hidrelétricas muito grandes. E isso concedeu uma segurança para o Brasil muito grande. Mas hoje, principalmente com essa questão das baixas nas chuvas, a gente tem um impacto muito grande na geração. E por isso é muito importante essa transição energética que a gente vem passando e essa implantação maior de outras fontes de energia, como usinas eólicas, usinas solares, usinas movidas a biomassa, entre outras. Voltando para a questão da geração hídrica, no passado essa dependência das hidrelétricas ela era ainda maior. Então, se a gente puxar aqui os valores de 2021, a gente percebe que a geração hídrica ela representava 64,9% da nossa capacidade instalada. E se a gente puxar ainda mais para trás, puxar desde 2013, a gente percebe que a geração hídrica ela era representada por 77% da nossa capacidade. Era muita dependência hídrica no passado. Não que essa dependência ainda seja menor hoje, mas esse impacto, quando a gente tem algumas estiagens de chuva, ele acaba sendo menor do que o que era no passado. Todo o nosso sistema elétrico ele é interligado, então ele não é um sistema nada fácil de ser gerido. Então, por vezes, as usinas hidrelétricas, pelo fato de seus reservatórios serem muito grandes, eles concedem uma segurança para a geração de energia muito grande. Porém, nesses momentos em que a gente tem uma previsão de baixa nas chuvas, é necessário segurar um pouquinho mais esse armazenamento de energia natural, que são os reservatórios, para que a gente tenha segurança na parte de geração de energia. Mas agora que vem o pulo do gato, que vale para contextualizar todo esse sistema de geração. O ONS, que é o operador nacional do sistema, é o que faz a gestão da geração de energia. Então é ele que diz que as usinas que vão entrar em operação, as usinas que vão sair, as usinas que vão continuar gerando, as usinas que vão precisar parar a geração, e são eles que impõem tudo isso para que o nosso sistema ele rode sempre 100% liso. Infelizmente, a previsão de chuva para os próximos meses ela não é muito favorável. Isso aqui não impacta somente a questão da agricultura, mas também impacta bastante na questão de geração de energia. Para isso, o ONS impôs essa bandeira tarifária amarela para que ele consiga ter uma gestão um pouco melhor. Então ele consegue segurar um pouquinho mais os reservatórios de geração hídrica e colocar outras fontes de geração em frente. Então hoje, entre em cenário com uma maior frequência, as usinas térmicas, a maioria dessas usinas térmicas elas são movidas a carvão, mas elas concedem mais segurança para o sistema. Então o ONS impôs que as usinas hídricas elas reduzam um pouquinho mais a sua capacidade de geração e as usinas térmicas elas entrem em operação com uma frequência maior. É claro, pensando na questão de custo de geração, as usinas hídricas elas são bem menos custosas do que as usinas térmicas para geração. Então, pelo fato das usinas térmicas entrarem com uma frequência maior, consequentemente você tem um aumento no custo de geração de energia. Mas tudo isso é por questão de segurança do nosso sistema e para que sempre a gente tenha um equilíbrio entre a quantidade de energia que é gerada e a quantidade de energia que é consumida para que a gente não tenha nenhum apagão de energia. Agora pensando na questão dos investimentos, é bom ter em mente essas empresas que têm em seu portfólio alguma usina de geração hídrica, porque possivelmente esses cortes que o ONS vai impor nas energias hídricas, isso aqui vai impactar na questão de fluxo de caixa da empresa. Então a dica é, fica de olho nessas empresas que têm as hidrelétricas em seu portfólio, para que você não seja surpreendido depois, quando as empresas liberarem o balanço,
que você identifique ali alguma redução nos lucros e, consequentemente, na distribuição de dividendos dessas empresas. Agora, voltando na questão das bandeiras tarifárias, a ANEEL, há 2 semanas atrás, ela divulgou que a gente vai ter a aplicação da bandeira tarifária amarela. E hoje, então, eu tô aqui a caráter para explicar um pouquinho melhor para vocês sobre a questão das bandeiras. As bandeiras tarifárias é a forma que o Brasil utiliza para que a gente tenha um equilíbrio na questão de custo. Quando a gente tem essas previsões de baixa nas chuvas, consequentemente a gente tem a implantação das termoelétricas para geração de energia, consequentemente o custo eleva e quem paga a conta de tudo isso daqui somos nós, os consumidores, no final da ponta. Hoje nós temos 4 categorias de divisão dessas bandeiras, que são as bandeiras tarifárias verde, amarela, vermelha patamar 1 e vermelha patamar 2. Eu digo hoje porque até meados de 2021, antes da escassez hídrica que a gente teve em 2021, a gente tinha somente 3 categorias, não existia essa patamar 2. Mas eles criaram essa patamar 2 porque a implantação das térmicas em 2021 era tão grande que acabava que o sistema ele não tinha um equilíbrio econômico viável. Então eles criaram essa 4ª bandeira para que a gente tenha um equilíbrio na questão de custo de geração de energia. Então, adentrando um pouquinho mais nas 4 categorias, a gente tem a bandeira verde, que é quando as condições de geração elas são favoráveis, a gente não tem nenhum acréscimo na nossa fatura. A gente tem a bandeira amarela, em que ela representa umas condições não tão favoráveis para a geração, e isso tem um acréscimo na sua fatura de energia, na nossa fatura de energia, de 1,88 para cada 100 kWh que você consumir. A 3ª categoria, a vermelha patamar 1, nós temos um acréscimo de 4,46 para cada 100 kWh que você consumir. E a 4ª categoria, que é a vermelha patamar 2, a gente tem um acréscimo de 7,87 para cada 100 kWh. Vale lembrar que essa questão das bandeiras, ela é mutável, então todos os meses a gente pode ou não ter esse acréscimo. Então todos os meses a ANEEL divulga no seu site qual é a bandeira do mês em sequência. E isso tudo baseado nas características de previsão de geração de energia. Nesse último período, em que a gente não teve nenhum acréscimo, foram exatos 26 meses, desde abril de 2022, em que a gente teve essas condições favoráveis para a geração e a gente não teve nenhum acréscimo de nenhuma taxa na nossa fatura de energia. Mas agora o momento mais esperado, que é que a gente faça essa simulação de quanto a fatura de energia ela vai subir. A gente vai levar aqui em consideração que o valor da energia que você paga aí é aproximadamente R$1. Eu sei que é um pouquinho menos, é 95, 97 centavos, dependendo do estado, mas vamos arredondar aqui para R$1 para que facilite as contas e também a questão da proporcionalidade. Então digamos que você paga aí uma fatura de R$250, isso representa mais ou menos 250 kWh. Os passos vão ser, pega esses 250, divide por 100, então que vai dar 2,5, e a gente multiplica esse 2,5 por 1,88, que é o valor de acréscimo que vai ter para cada 100 kWh. Então se a gente multiplicar esses 250 por 1,88, a gente vai ter um resultado de 4,71. Então a tua fatura, que anteriormente era por volta de 250, ela vai passar para 254,71. Vai ser um acréscimo médio aí de mais ou menos 2%. Eu sei que esse valor ele não é tão expressivo assim, mas é sempre bom você ter em mente o quanto isso aqui vai aumentar. Agora, pode não ser um valor tão expressivo, mas no futuro, se a gente acabar tendo umas condições piores de geração, esse acréscimo na sua fatura ele vai ser cada vez maior. De qualquer forma, sempre é bom a gente estar atento aí aos principais equipamentos que consomem energia, como o ar-condicionado, o chuveiro, o ferro de passar, tanque de dia, air fryer. É sempre bom a gente estar atento a esses equipamentos para acabar não consumindo e não desperdiçando energia, porque é ruim para o nosso bolso e também é ruim para o meio ambiente. Depois de você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, dá uma olhada na nossa fatura para ver se você já está sentindo esse acréscimo da bandeira amarela. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o sistema elétrico, sobre a matriz elétrica, sobre todo o sistema em si, deixa um comentário aqui e eu espero te ver nos próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau!